Aula 6 de Literatura Brasileira. A plurissignificação da linguagem literária. Bem-vindos à nossa sexta aula do curso completo de Literatura Brasileira. Hoje, vamos explorar a fascinante plurissignificação da linguagem literária. A linguagem literária é como um tesouro escondido, cheio de camadas de significados e interpretações. Cada palavra, cada frase, pode levar-nos a diferentes mundos e emoções. É através dessa riqueza de significados que a literatura se torna uma ferramenta poderosa para refletir a complexidade da vida, dos sentimentos e das experiências humanas. Vamos mergulhar nesse universo e descobrir como os grandes escritores brasileiros utilizam a plurissignificação para enriquecer suas obras e nos envolver em suas narrativas. Esta aula promete ser uma viagem emocionante pelo poder e pela magia da linguagem. Preparem-se para uma aula cheia de insights, descobertas e, claro, muita paixão pela literatura. Este é apenas o começo de uma série de encontros que vão abrir nossos olhos para as infinitas possibilidades que a literatura oferece. Fiquem atentos, porque os próximos vídeos continuarão a aprofundar nosso entendimento e admiração pela literatura brasileira. Vamos juntos nessa jornada. Espero que gostem e se inspirem tanto quanto eu ao preparar este conteúdo. Vamos começar? A plurissignificação da linguagem literária. As palavras não apresentam um sentido único, dependendo da forma como são utilizadas ou da situação em que são empregadas, podem assumir sentidos diferentes. No texto literário, por exemplo, as palavras normalmente extrapolam seu sentido comum e podem até mesmo surpreender. Denotação e conotação. Leia este poema, de Adélia Prado, e responda às questões propostas. Explicação de poesia sem ninguém pedir. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Poesia Reunida, São Paulo, Siciliano, 1991, página 48. 1. A expressão trem de ferro é conceituada, no primeiro verso, como coisa mecânica. No caso, ela está sendo empregada com o seu sentido comum ou com sentido figurado. Com sentido comum. 2. Compare estas frases. O trem de ferro atravessava a rua enquanto os carros esperavam. O trem de ferro atravessa a noite, a madrugada, o dia. O trem de ferro atravessou minha vida, virou só sentimento. A. Em qual delas o verbo atravessar foi empregado com o sentido comum encontrado no dicionário, que é transpor, passar para o outro lado? Na primeira frase. B. Em qual delas esse verbo ganha um sentido figurado, completamente diferente do sentido comum do dicionário? Na terceira frase. C. Qual é esse sentido figurado? O trem de ferro torna-se uma lembrança ou uma emoção permanente na memória ou na vida da pessoa, que a chama de sentimento. O verbo atravessar, no contexto, tem o sentido de acompanhar. Agora que discutimos as questões, quero que pensem sobre como a linguagem literária pode criar múltiplos significados. Essa característica torna a leitura uma experiência rica e complexa. Cada vez que lemos um poema, uma história ou um romance, encontramos novas interpretações e emoções. A linguagem literária não é fixa, ela é viva e se transforma conforme nossos sentimentos, experiências e contexto. A poesia de Adélia Prado que analisamos é um exemplo perfeito disso. O trem de ferro não é apenas uma máquina que se move pelos trilhos. Ele se transforma em uma metáfora poderosa que atravessa a vida do eu lírico, carregando consigo memórias e sentimentos profundos. Essa transformação do significado literal para o figurado é o que chamamos de plurissignificação da linguagem literária. Vamos agora fazer uma atividade prática. Quero que cada um de vocês escolha uma palavra ou expressão comum e pense em como ela poderia ser usada de forma figurada em um poema ou texto literário. Escrevam suas ideias e vamos compartilhar e discutir em grupo. Lembrem-se, a beleza da literatura está na liberdade de criar e interpretar. Cada um de vocês pode trazer uma perspectiva única, e é isso que enriquece nossa compreensão e apreciação dos textos literários. Então fiquem atentos e preparados para mergulhar ainda mais fundo no mundo literário.
O poema inicialmente parece querer conceituar o que seja um trem de ferro. No entanto, pelo título e no segundo verso, deixa claro que o poema não tem a intenção de conceituar a própria poesia. Como você observou durante a leitura do poema, as palavras nem sempre apresentam um único sentido, aquele apresentado pelo dicionário. Empregadas em determinados contextos, elas ganham sentidos novos, figurados, carregados de valores sociais. Quando a palavra é utilizada em seu sentido comum, o que aparece no dicionário, dizemos que foi empregada denotativamente. Quando, porém, é utilizada com significado diferente daquele que é comum, dizemos que foi empregada conotativamente. A expressão trem de ferro, por exemplo, ao lado do sentido comum de veículo ferroviário, no poema de Adélia Prado, tem também o sentido conotativo de lembrança, sentimento. A linguagem literária, especialmente a linguagem poética, é caracterizada por sua plurissignificação, pelo uso de linguagem conotativa. Apesar de seu uso constante na linguagem poética, a conotação não é exclusiva da literatura. Ela pode estar presente nas conversas do dia a dia, em anúncios publicitários, na linguagem dos quadrinhos, nas letras de música, etc. Veja um exemplo nesse anúncio. A expressão controle de qualidade é normalmente empregada denotativamente para designar a situação em que um funcionário vistoria os produtos que saem prontos da máquina, separando aqueles que apresentam algum defeito. Entretanto, observe que, no anúncio, essa expressão ganha um sentido diferente, principalmente por causa da expressão mais sensível que existe. Um controle de qualidade rigoroso, preciso, perfeito, mas dificilmente alguém diria que ele é sensível. Esse estranhamento se esclarece quando se cruza o enunciado verbal com a imagem de fundo, ou seja, o controle de qualidade a que se refere o anúncio é o olho humano. Fazendo uso da conotação, o anunciante, ao mesmo tempo que chama a atenção do consumidor para a informação, inteligentemente como a mensagem foi organizada, sugere que seu produto é mais agradável aos olhos e permite uma boa iluminação. A linguagem publicitária frequentemente emprega recursos da linguagem literária, como a conotação, a polissemia, a ambiguidade, a função poética, a aliteração e outros. Lançando mão desses recursos, o anunciante torna sua mensagem mais atraente, às vezes mais divertida ou inteligente. Além disso, esse tipo de procedimento aciona o repertório linguístico do consumidor, fazendo-o participar mais ativamente da construção dos sentidos do texto. Consequentemente, há maior probabilidade de o consumidor lembrar-se daquela marca no momento em que for comprar aquele tipo de produto. Denotação e conotação. O valor conotativo de uma palavra, de um texto ou de um gesto depende sempre da situação socio-histórico-cultural em que se situa. Em certas culturas, por exemplo, atrorar as mãos após a refeição denota satisfação, indo de encontro ao nosso costume de que a pessoa se alimentou muito bem. Não é necessário, portanto, falar de educação. Quando as pessoas conversam por telefone, há um conjunto de frases mais ou menos previsíveis e que denotam polidez, educação. Por exemplo, perguntar "quem está falando?" é menos polido do que "quem é?" Dizer "espera que eu vou chamar fulano" conota grosseria, ao contrário de "um momentinho que eu vou chamar fulano". As diferenças essenciais entre denotação e conotação podem ser assim sintetizadas. A denotação é a utilização de palavras com significado restrito, sentido comum e objetivo, resultando em uma linguagem exata e precisa. Por outro lado, a conotação envolve palavras com significados amplos criados pelo contexto, carregando valores sociais, afetivos, ideológicos, entre outros. É uma linguagem expressiva, rica em sentidos e utilizada de forma criativa e artística. Exercícios. Leia esta tira, de Dick Brown, Hagar. 1. No primeiro balão, Hagar diz que seu filho é afiado como uma lâmina. A. A que se refere Hagar com a palavra afiado? Resposta pessoal. B. Hagar a empregou no sentido denotativo ou conotativo? Resposta: conotativo. C. Como o amigo de Hagar captou o sentido dessa palavra? Denotativa ou conotativamente? Resposta: denotativamente. 2. Certos provérbios e expressões populares
fazem uso da conotação. Procure captar o sentido de cada um desses provérbios e reescreva-os em linguagem denotativa. Respostas pessoais. A. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. B. Não atire pérolas aos porcos. C. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. D. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A seguir temos a letra de uma música gravada pelo grupo Engenheiros do Havaí. Leia o texto, observando como seu significado vai sendo construído a partir da conotação e responda às questões de 3 a 5. Somos quem podemos ser. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro. Um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro. Um disparo para o coração. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento. Um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro. O que era caro ficou comum. Como um dia depois do outro. Como um dia comum. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento. Um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Humberto Gessinger. No disco Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. BMG Ariola, 1988. 3. Com a expressão um dia me disseram, que se repete várias vezes, o texto contrapõe duas situações vividas pelo eu lírico, a pessoa que fala no texto, uma antes e outra depois desse dia. A. Comente. Como o eu lírico via o mundo antes desse dia? Via-o de forma ingênua, inconsciente. B. Que expressão do primeiro verso, empregada conotativamente, confirma sua resposta anterior? Nuvens de algodão. 4. Observe estes versos. Um dia me disseram que eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. A. Neles, as palavras chaves e prisão foram empregadas conotativamente. Qual o sentido delas no contexto? Chaves equivale a consciência, capacidade de ver o mundo criticamente. Prisão significa a visão limitada da realidade. B. De que outra forma o eu lírico passou a ver o mundo desde então? A descoberta o tornou crítico, e ele então libertou-se da realidade opressora. 5. A estrofe-refrão, segunda e quarta estrofes, faz uma série de críticas. A. A quem critica? Critica primeiramente os jovens que adotaram o consumismo de forma inconsciente, mas há também uma crítica a todos os grupos sociais, manipulados pelos meios de comunicação de massa e pelo consumismo. B. Nos dois últimos versos dessa estrofe, em vez da primeira pessoa do singular, é empregada a primeira pessoa do plural, a quem se refere o pronome nós, subentendido, a todos nós, provavelmente nós, brasileiros. C. Dê uma interpretação coerente a esses versos. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Há uma ideia de que, fazendo parte do jogo social, não conseguimos ser nós mesmos. O que somos e que sonhamos são condicionados pelas regras desse jogo. Se liga aí, galera! Chegou a hora da revisão! Hoje a gente falou sobre a plurissignificação da linguagem literária, um tema super interessante que mostra como as palavras podem ter mais de um sentido, dependendo de como são usadas. A gente explorou denotação e conotação, que são conceitos fundamentais para entender a riqueza da linguagem. Denotação. A denotação é o sentido literal, o que a palavra significa no dicionário. É como a descrição básica e direta de uma coisa. Por exemplo, quando a gente fala trem de ferro, a denotação é aquele veículo que anda sobre trilhos e transporta pessoas ou cargas. Simples e direto, né? Conotação. Já a conotação é o sentido figurado, o que a palavra pode sugerir ou evocar, além do seu sentido literal. É o que dá cor e emoção à linguagem. Por exemplo,
No poema da Adélia Prado, Trem de Ferro pode conotar algo pesado e mecânico, mas também pode evocar memórias, sentimentos ou ideias que vão além do objeto em si. Exemplo prático. Pensa assim: a denotação é como o rótulo de uma lata de feijão. Tá escrito feijão, é feijão. Ponto. Já a conotação é como a propaganda dessa mesma lata de feijão. Ela pode mostrar uma família feliz, jantando junta, sugerindo amor, união e bons momentos, além do simples feijão. Associação mnemônica. Para nunca mais esquecer, denotação é o dicionário, conotação é a cor e a emoção. Quando você estiver lendo um texto literário ou até mesmo uma música, tente perceber como as palavras são usadas. Pergunte-se: esse é o sentido direto ou tem algo a mais aqui? Isso vai te ajudar a entender melhor e a apreciar a beleza e a profundidade da linguagem. Revisão dos principais pontos. Denotação, sentido literal. Exemplo: trem de ferro como veículo. Conotação, sentido figurado. Exemplo: trem de ferro, evocando sentimentos ou memórias. Imagine que você está contando uma história. Se você diz: ele me deu um presente de coração, a denotação seria estranha, porque ninguém dá um órgão de presente. Mas a conotação nos faz entender que ele deu o presente com muito carinho e sinceridade. E é isso, pessoal. A linguagem é poderosa e cheia de nuances. Aproveitem esse conhecimento para dar mais vida e emoção às suas palavras. Um grande beijo do Prof. Day Top News e Education. Até a próxima. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia.